Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos iniciando mais uma reunião online do Evangelho, né? E essa noite é uma noite especial que nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Daniel, lá do Centro Espírita, Daniel, ou é Grupo Espírita? Nossa, Do Ibrahim Vilaça, né? Então, é muito bom a gente estar recebendo companheiros de outras casas, trocando experiências, trocando ensinamentos. Mas, para iniciar a nossa reunião, eu vou pedir para o César fazer a oração para nós, César, pode ser? E depois o Júlio lê para nós o Evangelho. Faz a leitura primeiro, Júlio, aí depois o César Tá faz bom. a oração, tá bom, velho? Vamos lá, então. É o capítulo 23, Estranha Moral, o item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Obrigada, Júlio. César, por favor, bem, pode fazer a oração agora para nós, de leitura. boa noite a todos. Tá me ouvindo? Sim, tudo bom. Eu estou falando aqui de um celular, tá? Então, tá ótimo, César. Então tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ouvindo, aprendendo coisas boas, maravilhosas que o Espiritismo vem nos trazer, né? Eu não tenho muita essa eloquência aí, mas vamos tentar, né, pessoal? A gente vai perdendo um pouquinho a vergonha. Bom, desculpa, tá, pessoal? Bom, pedimos aqui, em nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, o amparo espiritual para que aprendamos nessa noite as lições do Divino Mestre e, em nome de Deus, toda espiritualidade, é que damos abertura aos trabalhos e pedindo a Deus que nos ampare a toda semana. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigada, César. Então, agora, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Daniel,
e fará o comentário do Evangelho da noite. Como eu havia dito, Daniel é lá do Ibrahim Vilaça, e com todo carinho e prontidão, ele aceitou o nosso convite para vir aqui, de uma forma diferente, né? Porque presencial ele já tinha ido várias vezes lá na nossa casa, né, Daniel? Mas hoje, de uma forma diferente, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? Nós vamos agora abrir as nossas portas para que Jesus possa adentrar dentro do nosso lar com os estudos de Kardec, né? Com o Evangelho de Kardec, de Jesus. A palavra é sua, Daniel. Seja bem-vindo. Que os bons amigos espirituais amparem na sua exposição. Que assim seja. Boa noite a todos. Espero que todos estejam com paz e saúde, que essa reunião possa entrar na casa de vocês como um bálsamo, como um medicamento, porque não está nas nossas mãos, está nas nossas intenções, mas está nas mãos de Jesus. Então, quando a gente reúne e fala dele, é óbvio que ele não perde essa oportunidade de estar perto de nós nesse momento. Porque Jesus não perde tempo, ele ganha tempo, né? Então, em onde tiver alguém falando dele, é óbvio que ele estará ali. E eu fico feliz de estar nesse novo formato. Até acho um pouco mais intimidador do que quando eu estou ao vivo, porque quando eu estou ao vivo eu acho mais fácil. Mas graças a Tânia, ela está me dando essa oportunidade de aprender a lidar com essa tecnologia. Eu sou muito arcaico, mas estou aprendendo. Na altura dos meus 40, lá vai algumas coisas, né? Quase 50, a gente tem tempo para aprender. Enfim, boa noite a todos. Esse tema, eu estou dando continuidade no estudo que eu já faço, com grupos, com amigos meus, irmãos, e eu quero dar uma continuidade nele. Eu achei interessante, a Tânia me deu essa alegria de dar continuidade, apesar que não se perde nada no conteúdo. Após o beijo na qual entregou Jesus as mãos da política romana, tanto do clero, tanto da política do governador, ele foi levado sem nenhum cuidado, porque ele era odiado de uma tal forma que, pelo incômodo que ele causava, por demonstrar seu amor, demonstrar seu conhecimento, sem muita alegoria. Não era necessário ser jurisprudente, não era necessário ser um anfitrião divino, não era necessário ser alguém do alto clero para entender que as lições de Deus é simples. De repente aparece um homem que quebra todo um padrão de poder em que colocava, segundo eles, a condição de perder toda essa autonomia. Jesus foi levado assim, com ódio, através de uma persuasão maior da própria igreja, que difundia um ódio, sem nenhum conhecimento profundo, até o governador Pilatos. Pilatos, quando ele foi entregue diante dele, estava num período de Páscoa, um período de festa, e ele já chegou amarrado como se fosse um criminoso da alta escala. Diante dele, ele abaixou a cabeça e Pilatos se animou, dizendo: "O que devo fazer?" Todos que estavam em volta, como diz a história, não faltou nenhum tipo de argumento que pudesse impedir ou até ajudar o próprio mestre, mas que dava ali condições necessárias para levar ao suplício. Até o próprio Pedro, ele já tinha premeditado que poderia negá-lo. Imagina aqueles que não tinham intimidade íntima, ou intimidade profunda com o mestre. Então não foi difícil.
perguntou a ele: então você é rei dos judeus? Ele: é você quem diz. Eu fico imaginando, se eu já falei isso algumas vezes, se fosse algum de nós que tivesse um pouquinho de conhecimento diante desse homem, se não fosse Jesus, qualquer um de nós. Eu digo por mim, se me permitem, não quero colocar pessoas que eu conheço, que eu tenho estima, que às vezes pode até soar um pouquinho mal, mas imagina eu, se eu estivesse diante desse homem, ele falasse: então tu é o rei dos judeus. Eu acho que dentro da minha humildade, eu como espírita que sou, é claro que eu ia falar: você não faz ideia de quem que eu sou e você não sabe com quem que você está falando. Se você soubesse quem que eu sou, eu nem estava aqui, porque o meu mundo não é deste mundo. Eu estou aqui só para te dar uma colher de chá, porque eu basta fazer assim, eu acabo com isso aqui tudo. Quem que é você para poder me julgar? Eu sou filho do homem. E eu posso prever o teu fim. Eu já disse para você que se eu poderia baixar todo esse templo, em 3 dias eu poderia reerguê-lo. Eu não sei por que eu estou te dando satisfação. Isso se fosse eu. Mas era Jesus. Ele só abaixou a cabeça. Porque nesse momento, se ele tivesse qualquer argumento, ele estava indo em desacordo com a própria missão. Ele tinha fé. Ele não se enquadrava nessa moral estranha, em que quando a gente se envolve pelas multidões, a nossa própria cultura é levada pelas massas. O mimetismo, a moda. Mas Jesus não, a fé dele era ardente. Ele poderia até recorrer pelo sinédrio, porque na noite, algumas noites anteriores, ele tinha falado com Nicodemos, influenciador no sinédrio. E o diálogo foi perfeito. Mas não, ele recorreu. Ele ficou dentro da sua chamada, do seu solilóquio, e deixou. E o que vocês querem que eu faça com esse homem? Ele não tem nada. Ele não me agride, não me atrapalha. Vamos falar no popular. Não tem nada que eu possa fazer contra eles. E eles, claro, o povo queria ver a morte desse homem. Descobriu que ele era galileu e, por coincidência, Herodes estava na região. Mandou ele para Herodes. Herodes que tome conta disso. E Herodes ficou feliz com o encontro, que foi muito curto. Foi a ponto de zombá-lo, fazer todas as brincadeiras e desrespeitos possíveis. Por fim, colocou ele uma veste luxuosa e mandou de volta para Herodes. Eu não tenho nada contra esse homem. Inclusive, até na escritura do Evangelho mostra que Herodes e Pilatos não tinham muita afinidade, ficaram amigos depois disso. Mandou Jesus novamente para Pilatos. Não tinha jeito. O povo queria crucificá-lo. Não vou estender a história, que nós sabemos. Pegou sua cruz, lavou as mãos, pegou sua cruz. E ainda teve uma oportunidade do povo livrar daquela situação, daquelas atrocidades. Como de costume, Pilatos tinha o hábito de soltar um ladrão nesse período de festa. E eles pediram: escolha. Não, solte Barrabás, deixe ele para nós e mate esse homem. Porque ele fala blasfêmias, ele está causando discórdia. E o mais interessante é que Barrabás foi julgado por causar discórdia na cidade e por um homicídio. Ao contrário, Jesus era o ódio da mudança, do ódio das pessoas que não conseguiam conter a própria moral estranha. Manda e pede. Jesus pega a sua cruz e no caminho até o Gólgota, também conhecido como a montanha A Caveira, ele sofreu todo tipo de violência possível. A estrada que dava fim até o Gólgota, próximo à colina, enxurradas de sangue, pedaços de carne, não só de Jesus, mas de outros que estavam junto a ele. Por isso que nesse período da Semana Santa tem essa
cultura, que respeito muito, que não se come carne em respeito, mas era porque nesse período, a própria história nos diz que era tanta carnificina, que as pessoas pegaram repúdio, e nesse meio tempo não comiam carne, não por respeito, mas por repúdio. Até que foi o momento, o sacrifício, a crucificação do Mestre. A história nos diz o seguinte, que em momento algum Jesus cambaleou. É claro que não foi só a história. A própria ação, a própria descrição desse homem não nos coloca dúvida da sua moral, do seu amor pela humanidade. Ainda diz o seguinte, que no momento que ele estava em momentos prévios de partir dessa matéria, ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso não foi só amor, foi fé e convicção. Porque se ele tivesse discutido com Pilatos lá atrás e pedisse socorro para não ser morto, a missão dele não teria nenhum sentido, porque ele sabia que iria acontecer. E não é diferente daqueles espíritos que nós somos reencarnacionistas, que temos a nossa missão, claro que temos a lei do esquecimento, e às vezes a gente é levado pelas multidões, pela massa, e mudamos a nossa rota da nossa doutrina, da nossa crença, às vezes até por modismo. E aquela moral que vem construindo, e às vezes ela se dispersa. A criatura é absorvida pela massa. E nós sabemos disso. Está aí a nossa tecnologia. Muitos cristãos daquela época, não só cristãos, mas segundo a política de Roma, pessoas que não se adequavam à política de impostos também eram levados à arena para ser crucificado. Os gladiadores faziam a festa da multidão, entregues aos animais ferozes, e era uma festa. E todos eles com aquela moral de superioridade. E ninguém percebia dentro de si mesmo que aquilo estava além de ser humano. Estava muito abaixo de qualquer moral estranha. Mas eles se sentiam. Porque era prazeroso. Aquela sensação de justiça, desde que não seja comigo. E os estádios, as arenas, viram repletas. Todos eles pomposos. Porque ali, quando se era convidado à arena para assistir o massacre, era um status. Então, estar ali assistindo ao massacre era um status. Mas no caso de Jesus, não era só status. Era ódio. Porque muitos que foram caçados, por outros motivos, era diversão. Mas aqueles que foram caçados após a crucificação, que os discípulos, todos eles foram martirizados, nenhum deles, por mais que tivesse cambaleado na fé, fugia-se na moral extremamente estranha. Eles tinham uma fé e acreditavam. E hoje, muitos anos depois, nós enfrentamos uma questão não só de moral e de cultura, em que abrange todas as áreas da sociedade, desde a ciência, filosofia, a religião. Enquanto Jesus dizia que ele não veio trazer a paz, mas ele veio causar uma separação, e nós assustamos. E graças à luz da doutrina espírita, nós entendemos que essa separação, ela não é espiritual, ela não é física. Nós podemos sim nos separar e ir para o novo e deixar para trás aquela conduta estranha. Um novo homem, uma nova mulher. É claro, não vou adentrar muito nesse assunto, porque filosoficamente falando, nós sabemos disso. Nós separamos daquele pai alcoólatra e trazemos o pai para ser amado. Nós distanciamos daquela mãe castradora e amamos aquela mãe que necessita de amparo. Então nós separamos, sim. A religião era simplesmente um atributo para nos levar, que é convergente, ao mesmo lugar.
Mas nós temos aquela questão de a humanidade necessita de poder. E o poder nos coloca, às vezes, dentro do patamar da moral estranha. E o mais interessante, uns me perguntam, Daniel, então já que temos esse resgate, não é mais fácil não termos tantas pessoas difíceis em um ambiente só? Pessoas que estão frustradas, às vezes pessoas que estão tendo problemas em família, né? Pai com os filhos com os pais. Por que tem tanta divergência dentro do mesmo lar? Aquela divisão que Jesus nos falou. Mas eu aprendi com Emmanuel que ninguém precisa conviver, aliás, ninguém precisa concordar, né? Para conviver. Mas até para discordar é preciso conviver. Jesus conviveu com as pessoas, ninguém concordava com ele, meu Deus. Me fala um que concordava com Cristo. Ele só conseguiu a concordância dos apóstolos porque ele amava. Teve um momento até que Jesus diz assim para Judas, Judas, Pedro, né, numa reunião mais íntima com Paulo, e diz o seguinte: se eu quiser, eu desço um exército de anjos e um só golpe eu acabo com todo o exército romano. E eles levou isso ao pé da letra. Teve um que diz o seguinte: mas senhor, qual que é a principal estratégia para acabar com eles? Jesus olhou bem nos olhos de Judas e falou: Judas, meu filho, é o amor. E quase deu um troço nele. Mas peraí, o senhor está dizendo que nós vamos enfrentar essa galera toda armada com amor? Com amor. Só que eles entenderam tudo errado. Eles achavam que Jesus ia descer o exército num golpe divino, acaba com os romanos e vamos para a glória. Estar com Cristo, às vezes, é ser incompreendido. Ninguém faz questão de aprofundar na moral do Cristo. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer passagem do Evangelho, qualquer uma, e pegar qualquer parábola, nós damos tanta volta, eu digo em geral, não eu, você, mas muitas pessoas dão tanta volta, que acham que é tão difícil entender a moral do Cristo, que pratica, eu costumo dizer que um mentor encarnado, que é amigo meu, o Gilmar Teixeira, ele diz o seguinte: tem pessoas que levam o ensinamento do Cristo e começa a procurar conhecer a moral dele e percebe que é tão fácil, mas é tão complicado, que começa a praticar a moral de 1,99. Aquela moral em que eu dou uma cesta básica, eu dou um passe, eu dou uma palavra amiga. Né? Acontece muito isso. Quer ver um exemplo de moral estranha, se vocês me permitem? A gente que está dentro da casa espírita, a gente vê muito isso. Eu já presenciei várias vezes. A pessoa chega até a casa espírita e fala: eu preciso de um passe. Aí ele fala assim: vem cá, tem uma pessoa ali que dá um passe que é fora do comum, vai lá. A gente costuma empurrar as pessoas para tomar passe. Às vezes é comigo que ela precisa tomar o passe. A gente fala: tem uma pessoa ali que dá um passe que é fora de série. Eu conheço um amigo meu que ele dá passe assim, olha, toda vez que ele vai dar passe, ele faz uma oração e olha bem para o sujeito. Se ele perceber que ele conhece alguém e a moral dele é muito estranha, o passe dele dura menos. Ele fala que tem pessoas que não têm conserto. Dá o passe por dar, mas que ele não vai melhorar. Agora eu lhe pergunto, será que dentro da intimidade do Cristo, dentro da intimidade da doutrina espírita, é assim que nós pensamos? Não, muito pelo contrário. Jesus, ele nos dá uma lição de vida tão grande que até os pequenos detalhes é a lição mais rica. Tem uma passagem do livro de Emmanuel, se vocês me perdoem, se vocês já leram, me corrija, ou do André Luiz, em que ele estava caminhando junto com os discípulos e no meio do caminho ele encontrou um animal, um cachorro.
está no estado de putrefação. Ele encostou, chegou bem perto do animal, olhou, e todo mundo ficou admirado. Mestre, senhor, como é que o senhor suporta esse cheiro? Sai de perto desse animal. Eu falei, mas que cheiro? Vocês já perceberam a dentição desse animal, coisa mais linda? E continuou. Ninguém entendeu nada. Ele quis dizer o seguinte, quando nós sabemos disso hoje, que quando nós vemos na pessoa, ou qualquer irmão, o que seja uma partícula do bem, ou de algo bom, você equaliza aquilo e dê força para ele. Não quantificando os seus erros, mas qualificando os poucos acertos que ele tem. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Porque senão nós vamos cair em todas as vezes nessa tal chamada moral estranha. Porque a moral estranha, ela não se limita só em a divisão em que Jesus fala. Ela nos coloca na atualidade hoje. Diante de tanta atrocidade, de tanta crítica que nós fazemos do ponto de vista cultural, didático, na antiga Roma, no Coliseu, em que 50 mil pessoas assistiam, os cristãos ou pessoas condenadas a ser comida pelos leões, que ainda que não existisse o celular para todo mundo estar ali filmando as atrocidades, hoje nós vivemos numa arena mundial, em que muitos assistem, filmam e não fazem nada. E aplaudem. A moral estranha hoje é mais coletiva do que individual. Porque nós vamos pela massa. Nós assistimos TV e tomamos um partido. Eu até costumo brincar que partido político, nós necessitamos da política, porque ela é uma ferramenta de evolução. Mas você costuma brincar que se partido fosse bom, chamava inteiro. Pessoas, né? Tem pessoas que têm políticos de estimação. O que eu mais escuto, é mais interessante isso. E ontem, eu estava até meditando sobre a reunião de hoje, e eu estava pensando em que a Tânia tinha me falado, a respeito da tecnologia. Ontem, infelizmente, aconteceu uma coisa muito desagradável aqui no nosso bairro, e uma pessoa veio a perder a vida por uma discussão. E, como sempre, essa analogia da arena, eu vi na esquina, próximo à minha casa. Mais de 50 pessoas, devia ter uns 100 celulares. A notícia correu. Mas ninguém sabe até agora quem é a identidade. Poucas pessoas sabem quem foi. Também não interessa. O que eu quero dizer é que a moral hoje está tomando uns rumos estranhos, em que, se não tomarmos cuidado, a gente acaba se entregando à massa, inconscientemente. Eu tenho certeza que dentro das casas espíritas hoje, o que mais se pergunta é sobre a Covid, é sobre a política, é sobre isso ou sobre aquilo, como se o espiritismo não tivesse a resposta, mas só que eles querem uma resposta em que soluciona o problema íntimo. Eles não querem fazer esforço. Nós não queremos, eu falo nós, numa questão de humanidade. Nunca se criou tanta expectativa nas pessoas. Hoje os relacionamentos duram pouco tempo. Os casais que vêm conversar conosco aqui, com a gente no Centro Espírita, muitos casais estão se rompendo por tão pouco. Porque nunca se criou tanta expectativa no outro. Eu quero que você supre as minhas expectativas. Mas e eu? No livro do André, do Emmanuel, se eu não tiver Caminho, Verdade e Vida, ele fala de renúncia. Um capítulo de renúncia. Em que temos que renunciar a nós e socorrer o próximo. Mas não é se entregar e trazer o próximo para dentro de casa. Não. É não fazermos uma perspectiva negativa, criar um avatar, está na moda agora, né? Criar um avatar para as pessoas. Moral estranha é aquela que fala, eu não mato, sempre desejo bem,
sou a favor da pena de morte, mas quem vai apertar o gatilho não sou eu. Essa é a moral. Que deseja que aquele mal seja, tenha um fim através de uma vingança, ou de uma maldade, ou de uma justiça estranha. Mas se eu não participo, eu não tenho culpa. E acreditamos que isso é assim. E a gente volta lá no Livro dos Espíritos, que é a questão 641. Se vocês permitem, eu vou ler aqui, porque ela é curta, que dá uma síntese legal nesse nosso bate-papo. Que é o seguinte: o Kardec pergunta o seguinte para os espíritos de verdade: será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Eles respondem: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, às vezes, nós não martirizamos as pessoas, condenamos as pessoas, porque estamos participando. Apenas pensamento, não que nos condena, mas nos compromete. É claro que nós temos o tal chamado livre-arbítrio, mas a espiritualidade tem metas. Né? Aquela famosa frase, aquele famoso ditado, que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. O que nos leva a entender hoje, na atualidade, a moral estranha? É aquela que hoje se dá um nome meio pesado, estranho, de hipocrisia, em que eu cobro da pessoa aquilo que eu pratico. Dentro da casa espírita, é um lugar onde que a gente, não só a casa espírita, mas qualquer casa em que se fala de Deus, em que se passa o bem, o bom para as pessoas, porque, como diz o Chico, o futuro do planeta não é ser espírita, é se espiritualizarem. A espiritualidade nos dá condições de entender que o simples não é tão complexo. O simples é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes é difícil. Uma palestra, até na própria Nova Era, no sábado de manhã, eu falei essa frase: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Uma irmãzinha, uma adolescente, adorei a participação dela, que ela dizia o seguinte: mas tem uns próximos que está próximo que tão difícil. Eu adorei o tema, né? Uns próximos que é complicado. É esses próximos que são os professores. É esses próximos que às vezes eu costumo dizer que, como dentro da filosofia budista, quando você depara com uma pessoa difícil, estranha, endurecida, entenda que ele é um anjo disfarçado de professor para te ensinar. Eu achei máximo essa colocação. Dentro da doutrina espírita, é uma luz que nos dá condições de não entender que a paz está ali, mas que eu sou a paz. Não é dizer que, olha, como diz o filósofo Kant, né, para o prussiano Kant, Emmanuel Kant, que dizia que o homem é o único animal que necessita de um mestre para viver. E Jesus era um mestre, mas ele não pediu para que ninguém o seguisse atrás dele. Ele pediu e deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Mas ele nos quer não colocar atrás como só discípulo. Ele quer que nós tenhamos e sejamos iguais a ele. Ele não quer que nós sejamos mestres, mas que possamos formar mestres. Ele não quer colocar ele acima de tudo, ele quer igualar o seu filho, o irmão mais velho. Eu acho muito interessante porque ele quer nos colocar na liderança, mas sem que nós tenhamos a vaidade de ser líderes. E o que mais me chama a atenção, eu quase fui padre. Graças à minha esposa, ela não deixou, porque eu ia complicar a vida desse povo lá. E foi o próprio padre que me direcionou para o espiritismo. Uma coisa é fato: nunca tive tanto esclarecimento na doutrina, nenhuma doutrina, como é o espiritismo, porque ele não nos obriga a nada. Ele nos orienta.
A doutrina espírita, ela mostra o A mais B, mas também não obriga. Uma pessoa me perguntou, nossa, eu fiquei sabendo, Daniel, é verdade que no espiritismo não pode dançar, não pode comer carne, não pode beber nada, não pode fazer isso? Eu falei, pode tudo. A doutrina nos ensina o que não é bom para nós. Mas a escolha é livre. É para qualquer um. É claro que quando adentramos na doutrina, essa moral estranha começa a entrar em contradição com a nossa cultura, com a nossa natureza. É igual como se fosse o acidentado vai até o pronto-socorro, ele toma aquela anestesia, dá aquela melhorada, mas os hematomas estão ali. Precisa de um tratamento a longo prazo. E o tratamento dói. Um remédio amargo. Por isso, muitos melindram. Começam na casa espírita tão fascinados. Quando começa a conhecer a si mesmo, começa a achar estranho. E as pessoas começam a se retirar. As que ficam, às vezes, são um pouco incomodadas. As que persistem são aquelas que procuram depois ensinar aquelas que estão chegando. O espiritismo hoje tomou outro rumo, com a mesma ideologia, com a mesma doutrina, mas com uma cultura diferente. Sabemos que hoje os nossos jovens estão recebendo um tsunami de informações negativas, a tal chamada fake news. Mas isso não justifica que adentramos dentro desse mundo estranho, em que temos que sustentar esta moral estranha. De um lado, a tecnologia das coisas estranhas, e de outro lado também promove coisas boas. Muitos espíritas, inclusive eu, desconhecem muito ainda da literatura. Muito. Imagina, quantos livros Chico já psicografou? Quantos livros tem no arquivo do Divaldo Franco? E todos eles não direcionam um caminho. E cada passo que damos, percebemos que estamos ainda um pouco a desejar. Mas isso é bom. Porque combater a moral estranha é combater a si mesmo, as más tendências, as más inclinações. É olhar para o lado que tem um familiar difícil e perceber, é um espírito que está começando. Eu que tenho esse conhecimento, quem me dá o direito de julgar? Eu também caio em tentações. Quem não cai? Olha só, diante dessa pandemia, quantos tiveram dúvidas? Era difícil você encontrar uma pessoa que estava naquele desespero e chegar, olha, Deus sabia disso? Deus sabe de tudo. Mas como disse o nosso irmão na leitura ali, não foi Jesus, não foi Deus, foi o próprio homem. Então nós temos que cuidar daquilo que nós plantamos. Que parece tão óbvio, né? Parece tão simples. Parece tão assim, lógico. Como foi a entrada de André Luiz no nosso lar, que ele olhava as coisas simples e falava, é tão simples, é tão lógico, que na Terra não é assim. Porque há diferenças. Há pessoas de várias classes culturais e espirituais. Pessoas que acreditam hoje que a reencarnação é muito mais óbvia. Tem pessoas que duvidam, mas é muito mais lógico. E por isso nós vamos empurrar isso nas pessoas? Não é possível. E só para não esticar muito, que eu falo que faz parte da evolução humana, ter essas contradições, ter essas questões políticas, econômicas, da ciência. Nunca se ouviu tanto achismo igual está tendo agora. As pessoas não têm certeza, mas todas com medo. Mas não podemos acomodar. E há pessoas que acreditam cegamente que tudo o que está acontecendo é um castigo de Deus. E eu fico pensando, eu debato? Não, é o direito dele. A liberdade é conquistada comigo. Eu me liberto. Eu tenho alegria de viver, eu me liberto.
Mas é complicado libertar as pessoas. Tem pessoas que não querem se libertar, querem ficar no atavismo. Mas toda lei de construção precisa da conservação para alcançar a plenitude e a harmonia. Tem pessoas que vai desencarnar nessas circunstâncias. E não podemos fazer muita coisa, é o direito dela. A moral estranha é aquela que quando nós debatemos com as pessoas e empurramos por goela abaixo que o espiritismo é a salvação. Não, mas foi para mim. De repente a salvação dele é o budismo, é o ateísmo, é o achismo. Mas uma coisa é fato. Todo aquele que foge da batalha, ele não é condenado à morte. Ele é condenado ao atraso. E não tem nada pior do que o atraso. Porque o atraso nos causa todos os tipos de males que uma criatura humana, tanto espiritual, tanto espírito, encarnado ou não encarnado, pode viver. Conheço situações de espíritos que estão em depressão, espíritos desencarnados em depressão. Nós tivemos um relato de uma moça, uma menina que desencarnou, nova, não tinha nem 30 anos, e mandou uma carta, escreveu uma carta para a família dizendo: eu preciso de oração porque eu estou em depressão profunda, porque eu estou no escuro. Mas poucas pessoas entenderam que o escuro que ela estava vivendo era o da ignorância. Porque ela acreditava na luz, mas não entendia o porquê da mudança da conduta, a mudança do pensamento. Aí eu entendi nessa carta que não basta pensar que a coisa está bem, que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, se eu não pôr o trabalho em dia. Nós não podemos deixar as pessoas afastar a nossa paz, porque também vai atrapalhar o trabalho. Toda pessoa que se entrega à tristeza, todas as pessoas que se entregam à dúvida, ela facilmente cai em depressão. Ela tem que se reerguer, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer o bem, ela tem que fazer o bom. Como diz a Joana de Ângeles, ela dizia o seguinte, que todo solitário não é solidário. Todo aquele que é solidário, ele não é solitário. Depois dessa lição que eu tive, falei, jamais eu vou ficar sozinho, vou trabalhar. Vou pôr a mão na massa. Vou lá colocar a aguinha no copo. Vou lá dar um passe. Tem pessoas que acham que para ser um médium tem que incorporar, tem que receber um mentor top de linha das galáxias para ser o grande e diminuir aquele que põe a aguinha no copo. Já vi isso várias vezes em centro espírita. Pessoal, tem pessoas que falam assim, Daniel, me falaram que eu tenho que vir aqui, me falaram que eu sou médium. Eu fico tão feliz que eu falo, que bom que descobriram isso. E já vi pessoas respondendo, meu filho, todo mundo é médium. E frustra a pessoa. Receba, né? Recebemos então nossos irmãos com alegria. Ah, então vamos trabalhar essa mediunidade. Qual é? Vamos pôr uma aguinha no copo. Vamos passar um álcool na cadeira, que agora está com limite de lotação. Vamos passar um álcool na cadeira. Vamos ferir a temperatura. Vamos fazer algo. Não temos que fazer alguma coisa. Assim não dá para sair, faça de casa. Mas não atropele a verdadeira moral. Porque todas as vezes que estamos para baixo, vamos ler o Evangelho na passagem de Jesus Cristo. O diálogo dele com Nicodemos é maravilhoso. O diálogo dele com Pilatos, com Herodes, não teve diálogo. Ele simplesmente falou, se é você quem diz, e assim ficou. Mas a ação do silêncio dele foi tão profundo que dividiu o mundo antes e depois dele. Às vezes não é falando, às vezes é agindo, é trabalho. Até hoje ele trabalha. Não podemos perder a fé. Nós temos que entender que está acontecendo as coisas, vai acontecer mais coisas, não é a primeira nem a última. Tem um evangelho, tem a luz do espiritismo, os grandes mártires que trabalhou pela paz, não só os espíritas, mas Gandhi, Madre Teresa, sempre gosto de falar delas, Francisco Xavier, a mudança de Santo Agostinho, que era politeísta, tinha uma moral estranha, e hoje é um dos pilares da igreja, da espiritualidade.
E sabemos, claro, que todos nós aqui sabemos que a base do Evangelho segundo o Espiritismo foram passados por espíritos católicos. Bom, boa parte. E agora estamos aqui. O que temos que fazer nesse momento? Diante dessa lição da moral estranha. Diante de tudo isso, não vamos tirar flashes. Às vezes não com o celular, mas com a mente. Acreditar, sim, que a coisa vai mudar, está mudando. A vacina está aí? Muitos falam, não vou tomar, isso veio da China, vai me matar, vou virar jacaré. Pelo amor de Deus! Né? Tem pessoas que falam isso. E perdemos a fé, porque estamos acreditando que vai aparecer um jornal, que últimas notícias, que agora vai dar certo. Não, meu Deus. Tantas coisas que deu certo lá atrás que está dando errado agora. E temos exemplos, não vou citar aqui para não dar nome aos bois. A própria religião foi uma instituição e não é que nunca deu errado, sempre teve mudanças. Um exemplo delas também foi a própria Inquisição. O Papa pediu perdão à humanidade pela Inquisição dos antepassados. O Espiritismo cometeu seus erros? Às vezes a própria doutrina em si, não. Mas os espíritas, muitos deles, como já cometeram. Sou a favor da vida. Né? Mas olha só, aquele irmãozinho ali está precisando tomar umas lições. Hein? Olha só, fazemos isso. Quando eu falo fazemos, por gentileza, eu peço permissão, fazemos em questão geral, né, da humanidade, é assim. Pessoas que nos procuram para... eu queria estudar o Espiritismo, mas eu quero um trabalho de desobsessão. É o último estágio, meu Deus. A melhor maneira de você se reformular são estudos. É ler, é estudar o Evangelho. É ir num trabalho de estudo que tem meia dúzia de pessoas, e aquelas meia dúzia atravessa 100 anos ali no centro espírita, não aumenta nem diminui. Mas fala que é um trabalho de desobsessão e vai ter fenômeno, olha, tem que dar senha. Por quê? Porque nós gostamos do tumulto. As pessoas gostam de fenômenos. E Jesus não foi nada disso. Jesus foi simplicidade encarnada. Amar o teu próximo. Lavou os pés dos apóstolos. E é uma simbologia. Nós lavamos os pés de alguém, do ponto de vista filosófico? Pensamos. Tem muitos pés para ser lavado, para continuar a caminhada. Então, eu peço encarecidamente que não importa aonde estamos e o que estamos fazendo, a saída para o mal-estar, a saída do escuro, a saída daquilo que nos causa mal, é não ser otimista por ocasião, mas é pensar na história do Mestre, de Jesus Cristo. Eu usar ele como exemplo sempre, porque ele é o nosso modelo e guia. É ele que nos faz que a gente dá a volta por cima e que não atropelamos no bom senso e não adquirimos a moral estranha. De crítica, de desmanzelo, de falta de cuidado. Tomar cuidado com as palavras, que às vezes agride muito mais que uma agressão física. Usar a doutrina espírita como sustentáculo da alegria de viver, em qualquer circunstância. Porque o Espiritismo é fato, nos ensina que a vida é vida. O propósito da vida é viver, amando o próximo e ajudando e dando recursos. Recursos espirituais, filosóficos. Dá o de comer também. Mas pensamos bem. O que Jesus realmente nos ensina com esse diálogo que não existiu? Apenas o diálogo interior. Quando ele foi levado a Pilatos e a Herodes, ele não disse nada. Ele cumpriu a missão dele. Então tá aí. Quando a gente vê aquela plaquinha, lá no Centro Espírita, o silêncio é uma prece, é isso. É o maior diálogo de uma pessoa sensata, no momento de crítica, no momento de desilusão, de desacordo. É o silêncio. Porque grita mais alto. Então, que a luz de Jesus, nesse momento,
possa entrar dentro de nós. E ele fala de uma maneira sutil o que temos que fazer diante dos nossos problemas e o propósito da vida. Essa é a divisão. É separar aquele pai, aquela mãe, aquele irmão e trazer um novo irmão, um novo, e deixar para trás aquela conduta estranha e trazer esse irmão, esse pai, essa mãe, para a luz de Deus e também pedir socorro quando for necessário. Que assim seja. Assim seja, Daniel. Muito obrigada, Daniel, por essa reflexão muito profunda, né? Que a gente tem que trazer Jesus para os nossos dias, né? Ele é o nosso modelo, né? Como você mesmo disse, nosso guia. Então, a nossa gratidão. Que os bons amigos espirituais continuem te iluminando para que você possa sempre comentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão eterna. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Eu que agradeço e desculpa aí. A gente fala com o coração, viu? Não. E eu não sou, igual o nosso irmão falou lá, eu não sou muito assim de ser muito prático. Como eu sou filho de mineiro, eu gosto de falar igual mineiro, assim, vai na intuição. Se você me permite, eu quero agradecer as pessoas, que eu convidei e quero agradecer vocês todos aí do grupo, tá, por ter me dado essa oportunidade de aprender, pela paciência de ter me ouvido. Que Jesus dê a vocês muita saúde. Agradeço do fundo do coração aos irmãos que estão na sala, a desse grupo maravilhoso que é a Nova Era. Eu, nos meus 48 anos, a primeira casa espírita que eu entrei foi na Nova Era. Então, eu fico muito feliz quando eu estou nesse grupo, participando dessas reuniões. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, que me perdoe a minha simplicidade, que me perdoe a minha maneira de se expressar, mas eu falo com o coração e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, de verdade, viu, Tânia, e a todos vocês. Valeu. Mas é isso que toca quando a gente fala com o nosso coração. Então, a nossa gratidão, Daniel. Muito obrigada, meu amigo. E agora, né, nós vamos chegando para os momentos finais. Mara, você está por aí, Mara? Nós vamos agora fazer... Você faz a nossa oração final, velho? Então, agora é um momento da gente mentalizar Jesus dentro do nosso lar, mentalizar o nosso centro espírita, o Daniel mentalizando o nosso centro, o centro que ele trabalha lá, Jesus ali operando os milagres, o milagre maior que é a vida, trazendo todos para a vida, para o amor, para a prática da caridade. Então, Senhor, que as nossas orações possam chegar a todos os irmãos que não puderam estar aqui conosco remotamente, né? Mas espiritualmente estão conectados com Jesus, aos nossos irmãos que estão nos presídios, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, e para os nossos irmãos que ainda não compreendem os ensinamentos e o amor de Jesus. Que essa nossa oração chegue às casas de saúde, chegue às casas em que tem os doentes do corpo e do espírito, que todos possam ser abençoados. Mara? Senhor Jesus, nesse momento em que estamos finalizando a nossa reunião rotineira de segunda-feira, hoje, devido à tecnologia, usando os recursos que a tecnologia nos permite, aonde que é possível o Evangelho estar no lar de cada um de nós. Todos nós que saímos de casa rotineiramente para ir à casa espírita, e devido à pandemia, estamos impossibilitados. Temos o recurso da tecnologia nos auxiliando para que a mensagem não seja paralisada.
e que o Evangelho do Cristo seja difundido. Continue sendo estudado, mas, sobretudo, queremos, cada um de nós que estamos nessa reunião, trabalhadores da doutrina espírita, ou aqueles outros que, por enquanto, ainda são participantes, frequentadores. Queremos agradecer a oportunidade de estudar o Evangelho do Cristo. Mas gostaríamos de pedir que tenhamos a força de colocar em prática, que cada dia, a cada reunião, se renove em nós a vontade de ser melhores, a vontade de conhecer um pouquinho mais de Jesus, conhecer os seus ensinamentos, e à medida que vamos conhecendo, vamos reflexionando e vamos mudando a nossa intimidade, que é o que a doutrina espírita nos convida, a nossa mudança íntima. Como Daniel falou, ainda fazemos, como ele disse, né, na brincadeira do 1,99, a gente ainda faz o mínimo, né? A gente acha que está descompromissado, doando uma cesta básica ou aplicando um passe. O que mais nós podemos fazer quando a gente atende as pessoas necessitadas? Né? O que mais a gente pode? Levar uma palavra amiga, que o básico, que a cesta não vá só o básico, que vai alguma coisa a mais, algum item para as crianças, que nessa pandemia estão em casa, que precisam de um leite, de uma bolacha, de um Toddy, de um pão, de um café da tarde, de um café da manhã. Então, que a gente possa ir além do básico, além do mínimo que a gente faz. E como o progresso nos convida todos os dias a ser melhores, então hoje, o que eu posso ser melhor do que eu fui ontem? De que forma que eu posso fazer melhor o meu trabalho na casa espírita, as tarefas que me competem, melhor do que eu fiz na semana anterior? Então, queremos agradecer a oportunidade que o Centro Espírita Esperança e Fé nos oferece de termos uma reunião como esta. Agradecer ao Daniel as palavras, o estudo, a dedicação. Agradecer a cada um que esteve hoje presente, junto com a gente, assistindo essa reunião, sendo partícipe da reunião. Cada um de nós estamos contribuindo com as nossas vibrações, com o nosso amor, com o nosso carinho. E aqueles outros que vão assistir posteriormente, que possam, a mensagem da noite possa tocar o coração de cada um de nós. Que a paz esteja no lar de cada um de vocês. Que assim seja. E assim será. Então, quero convidar também a todos que estão aqui para a próxima semana. Nós teremos a nossa amiga Sônia Lúcia, né? Que estará aqui conosco. Então, estão todos convidados, tá? Nesse mesmo horário, às 20 horas, no canal do Centro Espírita Esperança e Fé. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja.